Primeiro dia da campanha Praticantes da Palavra, o livro de Tiago, capítulo 1. É um livro e é um capítulo muito rico, com muitas informações, com muitos ensinamentos. E o meu desejo aqui não é esgotar todo o assunto que Tiago vem nos trazer aqui, mas é trazer um pouco de luz e abençoar a sua vida de forma simples, mas também de forma profunda. Amém? A Bíblia começa dizendo no versículo 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, isso é um nível de evangelho muito profundo, onde Tiago diz: se alegrem no fato de vocês passarem por diversas provações. Isso é um nível de evangelho muito profundo. Quem é que consegue se alegrar por estar passando por provas? Aqueles que entendem o que a prova produz. E a prova produz maturidade e integridade, ou seja, molda o nosso caráter, molda quem nós somos, a nossa fé, e nos torna pessoas que agradam mais e mais ao Senhor e glorificam ao seu santo nome. Ou seja, pessoas que estão desapegadas dessa terra e querem apenas engrandecer ao nome do Senhor. E se para isso precisarem passar por provas, eles estão dispostos e passam com alegria, porque o que eles querem é ser lapidado, é serem lapidados, é serem aprimorados, é se tornarem cristãos maduros e íntegros, como diz aqui na palavra. Algo parecido que está aqui no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Nós precisamos perseverar diante das lutas, e assim nós seremos felizes. Você quer ser feliz? Persevere. Porque depois de aprovado, ou seja, primeiro vem a aprovação, depois vem a aprovação. Deus permite que provações cheguem à nossa vida, não com o intuito de nos matar, não com o intuito de nos derrubar, não com o intuito de nos enfraquecer, mas com o intuito de nos aprovar. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, nós só vamos receber a coroa da vida depois de sermos provados e aprovados na nossa fé. E isso precisa nos trazer felicidade. Olha o final do versículo: porque Deus prometeu isso aos que o amam. Será que nós amamos a Deus? João 14:21, Jesus diz que os que o amam lhe obedecem. Então a coroa da vida vai ser para quem é feliz, para quem persevera e para quem obedece, para quem o ama acima de todas as coisas. A nossa fé será constantemente provada para sermos aprovados e caminharmos em direção ao céu. Amém? Tiago não dá mole aqui no primeiro capítulo e já está tocando em pontos importantes. Evangelho não é mar de rosas, evangelho não é vida fácil. No evangelho nós seremos provados, nós vamos passar por diversas provações. A Bíblia fala para a gente ser feliz no meio disso, para que então recebamos a coroa da vida. Amém? Voltando ali, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade lhe será concedida. Versículo 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Quem pede algo a Deus, mas não pede com fé, pede duvidando, é alguém que tem a mente dividida, é alguém que é instável, é alguém que ora crê, ora não crê, ora obedece, ora não obedece, ora está com o pé na igreja, outra hora está com o pé no mundo. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa como o mar, levado e agitado pelo vento. Nós precisamos ter fé. A fé traz equilíbrio, a fé traz resposta do céu. Talvez você está pedindo algo e não está recebendo porque está pedindo com dúvida. Olha que não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, se pedir com dúvida. Ou seja, a chave para recebermos resposta do Senhor é pedirmos com fé, é pedirmos
crendo que Ele pode fazer todas as coisas. A chave para vivermos uma vida equilibrada e em paz na presença de Deus é termos fé. A dúvida é contrária à fé. O que o diabo quer colocar no seu coração é dúvida, dúvida no Senhor, dúvida na sua palavra, dúvida nas suas promessas. E é isso que nós não podemos ter, um pingo de dúvida. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então no versículo 16, Tiago fala: meus amados irmãos, não deixem se enganar, não se deixem enganar. Tem gente que se engana, viu, gente? Diz que é, mas não é, se engana, não é nem enganada, a pessoa se engana. Versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Tudo que nós temos de bom, tudo que nós sabemos de bom, todas as boas oportunidades que aparecem na nossa vida, tudo que há de bom vem do Senhor, porque Ele é bom. E termina dizendo que nele não há sombra inconstante, Ele não muda, não há variação, Ele é imutável. No livro de Malaquias o Senhor fala: eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus capítulo 13, o Senhor diz no versículo 8, a palavra de Deus diz melhor, né? Expressando, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí vem aqui e fala, nele não há sombra de variação. Então uma coisa importante que nós precisamos saber de Deus, aliás, uma coisa primordial, é que Deus não muda. As circunstâncias mudam, as emoções que a gente sente mudam, as estações mudam, as coisas ao nosso redor mudam, porém o nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo para todo o sempre, e isso nos traz conforto, paz e alegria, mas também temor e tremor. Amém? Glória a Deus. E então vem o versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós precisamos nos livrar da impureza, da maldade, do pecado e aceitar humildemente a palavra que foi pregada, porque é através dela que seremos salvos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Em João 1, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, o verbo era Deus, estava com Deus. Está falando de Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E aqui Tiago diz, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvá-los. A palavra é poderosa, a palavra nos salva. Amém? Aí versículo 22 que dá o nome a esta campanha. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tem gente que senta no banco da igreja toda semana. Tem gente que assiste vídeo do YouTube de palavra toda semana, todo dia, mas não vive de acordo com isso. Religiões falam sobre o nome de Jesus, mas não vivem os seus mandamentos. Homens e mulheres pregam o nome de Jesus, mas alguns não vivem a sua palavra. O que isso adianta? Nada. Nada, nada, nada. Estas pessoas só estão se enganando. Tito 1,16, a palavra de Deus diz assim, existem pessoas que dizem que o conhecem, mas o negam com as suas atitudes. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Não adianta a gente apenas ouvir, não adianta a gente apenas falar que conhece, falar que obedece, falar que é de Cristo. Nós precisamos mostrar isso em ações, em atitudes e no nosso modo de viver. Amém? E finalmente, versículo 26 e 27, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A terceira vez que Tiago está falando sobre o perigo de se enganar. A sua religião não tem valor algum. Então, quem diz que é religioso, mas vive falando mal dos outros, vive criticando, não consegue controlar sua língua, a Bíblia está dizendo, a sua religião não tem valor algum. Falar em línguas é dom espiritual.
controlar a língua é fruto do Espírito, e nós precisamos ter os frutos do Espírito. Versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então muito se fala contra a religiosidade, eu sempre falo isso também, contra a religiosidade, que é um conjunto de regras inventada pelo homem que não leva ninguém para o céu. Porém, a Bíblia fala sim da verdadeira religião diante de Deus, que é pura e é imaculada. E qual que é ela? É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Ou seja, Mateus 22, 39, que diz: o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu visito o órfão e eu cuido da viúva em suas dificuldades. Quando fala de órfão e viúva, tá falando de órfão e viúva literalmente? Tá, mas também tá falando de todo aquele que precisa de ajuda, que precisa de algo. Lembra da passagem do bom samaritano, onde o bom samaritano ajuda aquele homem que era o seu próximo, que Jesus conta? Aquilo é cuidar do órfão, aquilo é cuidar da viúva. Então é amar o próximo como a ti mesmo. E o que mais? E não se deixar corromper pelo mundo. Isso significa o quê? Viver em santidade, viver em consagração a Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, não se deixar moldar pelos costumes desse mundo, como diz Romanos 12:2. Ou seja, é amar a Deus em primeiro lugar, a ponto de rejeitar os prazeres deste mundo em troca de agradar a Deus. Isso é Mateus 22:37, amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu coração, alma, entendimento e força. Então Tiago está falando, a religião verdadeira e pura é amar ao próximo e é viver em santidade, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas a ponto de negar tudo para agradar a Ele. Esta é a verdadeira religião. Então que nós possamos ser pessoas religiosas sim, pessoas que amam o próximo, pessoas que amam a Deus, pessoas que se santificam e pessoas que praticam a palavra de Deus e assim glorificam o nome de Deus nesta terra. Amém? Seja um praticante desta palavra e desta religião que a Bíblia nos ensina no livro de Tiago.